Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Corinthians vai encarar na Copa Sul-Americana três adversários já conhecidos, digamos assim, né? O América de Cali, da Colômbia, o Huracan, da Argentina e também o Racing do Uruguai. Por que a gente fala em reencontros, em velhos conhecidos? Porque tem algumas situações aqui para falar desses adversários aqui. Por exemplo, Grupo C da Copa Sul-Americana com datas já definidas. Eu vou passar para vocês aqui a maratona de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Cara, para quem acompanha o Corinthians, para quem é torcedor, para quem cobre o Corinthians como eu, uma maravilha, né? Teremos assuntos, teremos calendário. Para quem estava preocupado ano passado, né, de que o Corinthians, né, disputando ali as últimas posições da tabela do Brasileiro, poxa vida, vai disputar só o Brasileirão no ano que vem, além do estadual, como é que faz e tal. É bom, gente, é receita, movimenta as redes, tem jogo do Corinthians na TV toda hora, lotando o estádio, né? Porque você tem uma fase de grupos da Sul-Americana, antigamente não era assim, ela já começava mata-mata, tipo a Copa do Brasil. Com a mudança do regulamento, você tem 6 jogos garantidos. Só que aí vem a pauleira, né? Quarta e domingo, Copa do Brasil começando aí nesse meio, tudo isso para, digamos assim, condensar o calendário para depois ter uma pausa na metade do ano para o Mundial de Clubes e aí depois retomar e vamos até o dia 22 de dezembro. Não para, não para. E como a gente não para, eu estou aqui para atualizar vocês. Vamos lá, América de Cali, terceiro colocado no Campeonato Colombiano, tá inclusive próximo do líder, tem um jogo a menos, acho que 2 pontos atrás, né, do líder, ou seja, é uma equipe que está ponteando a competição, é um adversário tradicional, então acho que inspira cuidados. E os caras contrataram o Juan Quintero, que é aquele gordito, né, que estava no Racing no ano passado, o Racing quente, o Racing da Argentina, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo. Tá com baita time o Racing, hein? Eles têm o Luciano Vieto, aquele argentino que estava no Al Hilal, joga uma enormidade. Como é que tá lá no Racing? Enfim, o Racing tem uma baita equipe e o Quinteiro fez 2 gols, foi o algoz do Corinthians na eliminação naquela semifinal, fatídica semifinal da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians podia muito bem ter chegado à final. O Quinteiro agora está no América de Cali. Ele já é veterano, né? Mas é meio pesadito, mas ele mete gol. Então todo cuidado é pouco com ele. O Huracan tem um velho conhecido que não inspira muita confiança, que não deixou saudades. Eu estou falando do colombiano, que está no time argentino, no Huracan, Víctor Cantillo. Eu me enganei com o Cantillo, viu? Olha, chegou um momento que eu dizia, pô, o Cantillo tem que jogar, porque ele tem qualidade do passe, ele tem uma bola mais longa e tal. O Corinthians viveu, assim, uns últimos anos um pouco complicados, hein? Que a gente tinha como a referência técnica do meio-campo Víctor Cantillo, que era bom jogador, tá? Tecnicamente, é bom jogador. Mas ele tem uma dificuldade no combate, né? E, pô, pra volante, né? Você tem uma dificuldade na marcação, no combate. Acho que não deixou muita saudade, né? Comenta aqui se vocês estão com saudade do Víctor Cantillo. Tinha alguns, eu lembro de alguns jornalistas, alguns influenciadores. Eu era um deles, né? Que eram encantados com Cantillo. Mas eu logo caí na real, tá? Logo caí na real. Ou não tão logo assim. Defendeu a camisa do Corinthians entre 2020 e 2023. Tá 7 jogos invicto, tá? O Huracan, e ocupa o segundo lugar do Campeonato Argentino, atrás apenas do Boca Juniors. Então, assim, eu sei que o futebol sul-americano enfrenta dificuldades. Eu sei que o Corinthians hoje vive uma fase muito boa aqui para o futebol brasileiro, pelo seu investimento, pela qualidade do elenco que tem. Mas são equipes bem posicionadas aí, tá? América de Cali, tradicional, terceiro colocado do colombiano. Huracan, não é tão tradicional assim, né? Mas é uma equipe de Buenos Aires ali, né? Que disputa muitas competições sul-americanas e é segundo colocado no Campeonato Argentino. E o último é o Racing do Uruguai, que o Corinthians enfrentou no ano passado, na fase de grupos, empatou em Montevidéu 1-1 e meteu 3-0 na Neoquímica Arena. Não teve muita dificuldade o Corinthians diante do Racing do Uruguai, que, assim, vamos combinar, se fosse o Racing da Argentina seria um problema. O do Uruguai não tem tanta dificuldade, ele é 9º colocado no Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio tem 2 times, né, gente? O Nacional e o Peñarol. E mais alguém? Montevideo Wanderers, 2 times, né? Então os caras são nono.
nono lugar no Campeonato Uruguaio. Então vamos lá, né? O Corinthians não pode ter dificuldade contra o Racing do Uruguai. Datas definidas, 2 de abril, uma quarta-feira, o Corinthians estreia na Sul-Americana, jogando em casa, recebendo o Huracan às 7 horas da noite. Horário ruim, hein? Para chegar em Itaquera, o metrô daquele jeito, trânsito, São Paulo, loucura. Mas é o calendário, não tem muito o que fazer. 7 da noite, numa quarta-feira, o Corinthians recebe o Huracan para estrear na Sul-Americana. Lembrando, sempre é bom lembrar, que desse grupo aqui, de todos os grupos da Sul-Americana, só o primeiro avança para as oitavas. Os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Libertadores e disputam um play-off. O que são esses playoffs? São um jogo de mata-mata, né? Ir e volta para decidir quem chega até as oitavas de final. O primeiro vai direto para as oitavas. Então, vamos ver. Acho que o Corinthians tem plenas condições disso. Que loucura que vai ser essa maratona do Corinthians daqui para frente. Eu queria falar sobre números positivos do Corinthians, porque o Corinthians é o time da Série A que mais venceu em 2025, mas tem outro dado para mim que é alarmante, né? E ao mesmo tempo relevante. O Corinthians é a equipe, junto do Vitória e do Bahia, das equipes que mais jogaram em 2025. A gente está no terceiro mês do ano e são 19 partidas. Isso é maluquice, gente. Claro, algumas equipes foram eliminadas dos estaduais mais prematuramente, né? O caso do Cruzeiro, o caso do Vasco, acabaram jogando menos, mas 19 jogos. E o Vitória e o Bahia só aparecem na lista porque eles têm a Copa do Nordeste. A gente está falando de um Corinthians só com Paulista e pré-Libertadores. O Corinthians teve 4 jogos de pré-Libertadores, né? São 19 jogos, gente. É muita coisa. É metade, um pouquinho menos da metade do que os caras jogam na Europa, sendo que nós estamos no terceiro mês do ano. É loucura, realmente. Jogos de 3 em 3 dias aqui, a gente não aprende, né? E com isso, desses 19 jogos, o Corinthians tem 13 vitórias. Ninguém tem 13 vitórias. O Vitória, da Bahia, tem 12. Tem 12 vitórias. Bom aproveitamento, né? Com 19 jogos, 12 vitórias. Mas o Corinthians tem 19 jogos e 13 vitórias. O Bahia tem 19 jogos e 11 vitórias. Então, quem mais venceu em 2025 foi o Corinthians, entre equipes da Série A. E para vocês terem uma ideia, os badalados Cruzeiro e Botafogo venceram o Botafogo 4 partidas e o Cruzeiro 3. O Cruzeiro jogou 10 jogos, ganhou 3. O Botafogo jogou 14 e ganhou 4. Que loucura, hein? O São Paulo ganhou 6 partidas. O Corinthians ganhou 13. Jogando Libertadores e jogando Paulistão. Então, assim, eu acho que são números relevantes para a gente entender, mesmo que o desempenho muitas vezes deixe a desejar, mesmo que a gente critique algumas vezes o Ramon por algumas escolhas, não há como questionar esses números, tá? E mesmo que a gente entenda que o Paulistão pode não ser parâmetro e tudo mais, é o principal campeonato estadual. E campeonato estadual todos estão disputando. Então o nível de comparação é o mesmo. A gente não está falando do Corinthians disputando o estadual enquanto os outros estão disputando o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não. O Corinthians teve jogos da pré, mas teve a maior parte desses jogos no campeonato estadual, que é o mesmo nível dos demais. Aliás, até mais difícil. Porque o campeonato que o Corinthians disputa, o estadual, é mais difícil do que o restante. Para a gente fechar, surgiu uma informação lá no Rio Grande do Sul, na verdade do Portal Gol, de que o Grêmio estaria monitorando, por enquanto, um monitoramento, o zagueiro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até 2025. E o Grêmio buscou informações. O Grêmio está buscando um zagueiro, tentou o Romagnha do qual é o time do Romagnha agora? Do São Lourenço? Caramba, time argentino. Me fugiu agora o nome do Romagnha. O Grêmio tentou esse zagueiro, estava disposto a pagar 5 milhões de dólares, só queria investir num zagueiro se fosse afirmado e tudo mais. Só que o Grêmio olhou o Gustavo Henrique, viu que ele tem contrato até o final do ano e não quer esperar, porque sabe que na metade do ano o Grêmio pode até firmar um pré-contrato com o Gustavo Henrique e ele sair de graça ao final do ano, né? O Corinthians está buscando já uma renovação com ele, ele tem 31 anos, mas o Grêmio está de olho porque gostaria de tê-lo agora.
para tê-lo agora, o Grêmio tem que negociar com o Corinthians. Então vai depender aí dos valores envolvidos, se o Grêmio estará disposto a pagar valores próximos. Vale lembrar que ele veio sem custos, né? O Gustavo Henrique lá do Valladolid da Espanha, para jogar no Corinthians. Hoje é titular, mas não é um cara que seja uma afirmação, digamos assim, né? Nesse momento ele está titular e está jogando bem, mas ele já enfrentou oscilações. Eu não sei, vocês negociariam o Gustavo Henrique para buscar outro zagueiro e tal? O Grêmio está com interesse, mas momentaneamente apenas um interesse, né? Não há uma proposta efetiva, até porque tem uma janela que não abriu ainda. Vai abrir agora, né? Vai abrir agora depois da data FIFA. Na verdade, ela abre dia... Ou ela já abriu? Não, ela já abriu. Não, é que os estaduais não terminaram ainda, né? Todos, né? Então, quando terminar o Campeonato Paulista, até o dia 11 de abril, os clubes podem fazer essas contratações internas, né? A chamada janelinha que a CBF abre, com exceção para você contratar dentro do país. E o Grêmio, por exemplo, vai buscar um zagueiro. Só que aí, se o Corinthians acabar negociando o Gustavo Henrique, vai ter que ir no mercado contratar uma reposição, porque afinal de contas, hoje ele é titular. E aí você vai depender do Kaká, do André Ramalho, que hoje não está bem, do João Pedro Choque, e acabaram as opções, né? Então, eu acho que de qualquer forma, o Corinthians tinha que ir ao mercado buscar um zagueiro. Se perder o Gustavo Henrique, então, bom, aí nem se fala, né? O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, saiu que o Garro está insatisfeito, que o Garro quer deixar o Corinthians. Quero dizer que eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação que o Garro quer deixar o Corinthians, que está insatisfeito. Eu não sei se ele tem esse perfil de jogador mimado, né? Só se ele revelar isso com o andar da caminhada, porque eu também não fico pagando pau para jogador nenhum. Eu já vi o Ricardinho ir para o São Paulo, já vi cada coisa horrível, né, acontecer na história do Corinthians, que me chateou bastante. Eu já vi lá atrás, né, o Viola ir para o Palmeiras, aquilo mexeu comigo, né, moleque, né, eu fiquei realmente no veneno com aquilo. Então, assim, eu não pago pau para jogador por causa disso. Mas o Garro parece ser um cara íntegro, um cara que outro dia falou a verdade na zona mista, que não gostou de perder a camisa 10. O mundo do futebol é mentiroso e 90% dos jogadores, eu acho que mentiriam no lugar do Garro ali. E ele falou a verdade e tem o meu respeito por isso, que não gostou de ter perdido a camisa 10. Foi sujeito homem, tá? O que eu apurei sobre o Garro é o que está escrito aqui, ó. É o máximo. Garro queria jogar no Allianz. O Garro não pediu para ser poupado. O Garro queria estar em campo contra o Palmeiras no primeiro e decisivo jogo, né, da final do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias assumiu a responsabilidade, bateu no peito e escolheu o Romero para ser titular. Todas as fontes que eu conversei deixaram claro para mim que foi uma escolha, uma opção técnica. Essa opção técnica, ela tem a ver com a lesão do Garro. Eu conversei com duas fontes, mas muito boas do Corinthians, muito mesmo, pessoas que eu confio muito, que me falaram que a lesão do Garro, e eu já falei isso para vocês outras vezes aqui, tá? Continuam batendo nessa tecla, e vocês sabem que quando eu insisto num assunto e as pessoas às vezes falam o contrário, no final, 99% eu venço no final. Vocês sabem disso. Eu lembro até em porcentagem do Carlos Miguel, que as pessoas falavam, era não sei quantos por cento, falava quanto, e no final era eu que tinha razão. Mas um monte de coisa. Então, assim, o que as pessoas estão falando para mim, para eu não ficar muito batendo nessa tecla da lesão do Garro, que isso tem atrapalhado o Garro em campo, porque dentro do Corinthians eles me garantem que o que o Garro está passando esse ano, fisicamente, é a mesma coisa que ele estava passando no ano passado. O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, fica com dor da outra perna. Com inveja de dor da outra perna. O acesso foi negado, né, como dizia o Carlos Lopes, pro Garro,
Por quê? Porque o Ramon entendeu que o Ramon é o Ramon que manda, né? Ele é o técnico. Queira ou não, ele é o técnico. E aí eu não critico. Aliás, o que eu tô falando aqui é apenas para esclarecer a situação Garro, tá? Não é nenhuma crítica minha, viu? Eu vou deixar bem claro que eu nem discordo do Ramon. Ele é o técnico, ele que toma a decisão. O Corinthians ganhou, ele foi gênio. Porque assim, né, velho? Pra que eu vou ficar brigando com tudo? Porque se o Corinthians tivesse perdido, cara, o mundo ia estar chamando o Ramon de burro, porque eu ia apurar isso daqui, porque a verdade é essa. Vocês iam ficar revoltados, entendeu? Mas como o Corinthians ganhou, ninguém liga para isso aqui. O Garro queria jogar e o Ramon não quis. O Ramon entendeu que o gramado sintético poderia causar uma lesão mais grave no jogador. E o Ramon também, que me falaram, avaliou que o Garro, com essa lesão crônica, né, com essa dorzinha, num gramado sintético, poderia se esconder do jogo. Não se esconder, ele não usou esse termo eu que estou usando. Mas que o futebol dele, numa totalidade, talvez não aparecesse. Talvez ele fosse prejudicado por isso, né? Somando dores no joelho com o gramado sintético, mais o medo de uma lesão grave, o Corinthians poderia perder força ali no 11 contra 11. Então, né? Ou no 10 contra 10 ali na linha, né? Então o seu Ramon Dias fez uma escolha, meu irmão. Ele jogou um jogo antes do jogo começar. Ele falou, vou bater no peito, vou tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão importantíssima, ele escolheu o Romero. E o Romero, taticamente, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida. Foi essencial para a vitória do Corinthians. Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes, porque que eu acho isso. Fala, corintiana da gente fina do canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians e vamos falar de começar com uma aqui, né? Começar a terminar. Fique como bem quiserem. Mas a gente vai dar a sequência aqui falando dessa situação envolvendo o Matias Rojas e o valor que ele tem para receber do Corinthians. Antes de detalhar a matéria, entrar na matéria de fato para a gente discutir um pouquinho essa situação, já vou falando aqui para vocês que eu entendo, o cara trabalha e ele quer receber. Se fosse eu acredito que eu também estaria na mesma situação que ele, se eu não tivesse recebido buscando na justiça, mas no mínimo eu teria vergonha da passagem que eu tive pelo Corinthians. No mínimo, eu teria vergonha da passagem que eu tive pelo Corinthians. Jogador para se esquecer, ainda usou a camisa 10, né? Usou a camisa 10 do Corinthians. Matias Rojas usou a camisa 10 do Corinthians. E tá fazendo a mesma coisa lá num time argentino lá. Não sei qual que é o time. Talvez até esteja na matéria aqui, a gente vai falar disso um pouco. Ele tá fazendo a mesma coisa que fazia no Corinthians lá. Mal joga lá. É mais machucado do que qualquer outra coisa. Vamos falar aí do Matias Rojas e depois quero falar de uma coisa boa, que é da invencibilidade do Corinthians na Arena, que já completa aí seus 7 meses de invencibilidade. A gente vai falar disso, é importante também. Vamos começar com esse caso aqui do Matias Rojas. Já tem uma data marcada para audiência do rapaz aí. Que vai ser marcada do Matias Rojas no tribunal. Afinal, a Corte Arbitral do Esporte, no caso, né, anunciou nessa quarta-feira a data da audiência da apelação do caso para o dia 29 de abril. Timão foi condenado à FIFA a pagar 40,4 milhões pela rescisão do contrato do meia, que cobra atrasos nos direitos de imagem. Por isso que não pode fazer contrato bosta. Quanto que tá o Pix da Arena? Eu acho que o Pix da Arena não chegou ainda. Tava perto de 40 milhões, mas eu acho que não chegou ainda em 40 milhões. E o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas 38.639.097 reais e 0 centavos. Parabéns para a Fiel, porque isso é muito legal de ver a Fiel ajudando. Isso é histórico, tá, gente? Isso é histórico. A gente sabe que o valor a ser alcançado é gigante. Tem ainda uma galera por aí que zomba. Eu não dou atenção não, porque eu queria ver a torcida desses caras que zombam fazer isso pelo time deles. Não fariam, não vão fazer. Então aguenta aí que é Corinthians, é assim mesmo. Bom, enfim. Mas nesse caso aqui,
É isso que dá você fazer um contrato bosta com um cara que não rendeu nada de futebol dentro do time. Corinthians vai ter que, muito provavelmente, pagar 40 milhões para esse dito cujo aqui. O CAIS é a última instância do julgamento, ou seja, significa que não há mais uma possibilidade de recorrer. Apesar disso, a decisão do caso ainda deve demorar alguns meses para ser julgada, de acordo com o padrão adotado pela entidade. Então, é a última, né? O Corinthians já recorreu nessa situação e agora, se for obrigado a pagar, vai ter que pagar. Pronto, acabou. Se não tem transfer ban, a gente sabe, aquela chatice toda atrapalha todo o time. Atualmente no River, tá no River da Argentina, Rojas ganhou o processo da FIFA. O montante é o valor correspondente ao que teria a receber até o fim do contrato com o Corinthians em junho de 2027. O jogador reincidiu um vínculo com o Timão, alegando salários atrasados em março de 2024. De acordo com a defesa do jogador, houve a tentativa de um acordo amigável com a diretoria corintiana, contudo sem obter sucesso. Apelou à FIFA para rescindir o compromisso unilateralmente. No início do ano passado, o Corinthians entrou em acordo com o Rojas. O valor da dívida reconhecido pela diretoria encontrava-se em cerca de 8 milhões. Dessa maneira, o Timão comprometeu-se a quitar o valor total do vínculo com o jogador caso atrasasse o pagamento, o que de fato ocorreu, e assim o meia entrou em ação na FIFA. Pela equipe paulista, Rojas disputou 30 partidas durante a temporada de 2023, no entanto não conseguiu balançar as redes dos rivais no período. É isso, cara, é isso. Contrato muito mal feito, um jogador também que extremamente desinteressado, vergonhosa a passagem dele pelo Corinthians, é o que eu falei no começo. Eu acho que eu cobraria também, direito trabalhista, né? Mas teria vergonha, no mínimo. Corinthians chega aí a 7 meses de invencibilidade na Neoquímica Arena. Eu acho que é um baita fato a se comemorar. Corinthians que por um tempo passou sem fazer valer o seu mando, tomando goleadas, como aquela fatídica goleada para o Bahia, que depois a gente descontou, mas aquilo foi triste de ver, o Corinthians em plena sua casa, sofrendo um revés daquele terrível. E hoje em dia a gente vê aí o Corinthians fazendo um futebol de dar gosto dentro da arena. Já não é de hoje, já tem um tempo que o Corinthians faz um futebol de dar gosto dentro da Neoquímica Arena. E a gente fica feliz por ver o Corinthians jogando esse futebol na arena. E por esse tempo de invencibilidade, é isso, tem que botar medo nos rivais, é a nossa casa. Quando chega lá tem que ter medo de jogar contra o Corinthians, e o Corinthians tem feito valer essa invencibilidade. Lembrando que sempre eu deixo aí para vocês todas as matérias, quem quiser ler as matérias por completo, algumas eu detalho por completo, até para a gente poder discutir, entender a situação, outras eu só dou uma passada por cima aqui para vocês ficarem informados do que está acontecendo, então um fato interessante, mas as matérias ficam sempre aí, os créditos e as matérias ficam sempre na descrição para quem quiser e acompanhar os trechos dos vídeos completos, para quem quiser ler as matérias completas aí, para se inteirar do Coringão, tá tudo disponível para vocês aí na descrição, beleza, galera? Lembrando aí que meu muito obrigado, voltando aí a ter um ótimo engajamento pela parte de vocês são fera demais, eu sempre agradeci aqui, vou continuar agradecendo, não é lavação não, mas é porque é legal mesmo ver aí o interesse de vocês nos vídeos e tudo mais. De vez em quando tem um ou outro Zé Ruela que fala uma besteira, mas tá tudo certo, faz parte, cada um com a sua opinião e vida que segue. E o importante é o Corinthians, o importante sempre vai ser o Corinthians. Beleza, galera? Um abração e vai Corinthians!